Um rapaz de 26 anos, jovem, solteiro, vindo do interior para uma cidade grande, você fica vislumbrado com tudo, né? Então, eu quis aproveitar tudo ao máximo de forma muito intensa, Alexandre. E aí foi onde eu me vi numa situação em que realmente eu estava acabando com a minha vida, mas eu não estava tendo noção do que eu estava fazendo comigo, mesmo porque eu também não admitia. E aquele intuito de mudar para São Paulo, viver aquele sonho de buscar, né, o sucesso, o reconhecimento através da música, foi ficando de lado, ao ponto que a minha prioridade naquele momento era de me divertir, né? Então, bebidas, como eu te disse, cigarros e cada vez mais fazendo uso de ilícitos. Mas eu não admitia para mim que eu era um viciado. Até que num dado momento, chegando próximo ali no fim de ano de 2006, eu me lembro no dia exato, 22 de dezembro de 2006, nós fomos fazer um show em uma casa noturna e eu tinha feito uso, né, de uma droga antes de ir. E fizemos o show, voltamos para casa e tal, e eu não dormia. E, né, meu amigo foi dormir, estava todo mundo dormindo, e eu não dormia, já era quase 5 horas da manhã. E começou a bater um desespero, uma vontade de cheirar mais, né? Droga. E aí eu falei, meu Deus, eu tô viciado. Saí do apartamento, sentei no corredor ali do hall do prédio e comecei a chorar. Então ali eu desabei a chorar e falei, nossa, o que que eu vou falar para minha mãe? O que que eu tô fazendo da minha vida? Né? O meu sonho, o que que vai acontecer agora? Então o mundo ali para mim desabou. Enfim, quando se aproximou do Natal e o Réveillon, eu disse para meu amigo, olha, eu vou para Minas, vou passar o Natal e o Réveillon lá com a minha família, e no dia 7, por aí, meados dia 8 de janeiro, eu volto. Então, beleza. E no dia 6 de janeiro de 2007, estava tendo uma festa, ia ter uma festa em uma cidade próxima daqui de Uberlândia, que é Uberaba, e eu estava em Ituiutaba. Então, é assim, é Ituiutaba, Uberlândia no meio e Uberaba. E aí eu estava em Ituiutaba, liguei para um amigo meu aqui em Uberlândia, perguntei para ele o que ele ia fazer à noite, se ele queria ir comigo, né, numa festa em Uberaba, e ele, não, vamos sim. Então eu saí de Ituiutaba, vim para Uberlândia, né, fiquei na casa dele, arrumamos ali e pegamos a estrada por volta de 10 horas da noite para ir para essa festa. Passamos num posto de conveniência, né, nessas lojas AMPM, que tem um posto de combustível, para a gente lanchar, comer um negócio ali. E ali, Alexandre, eu comprei, no final nós comemos, eu comprei 4 latinhas de cerveja. Duas para mim e duas para o meu amigo, que estava comigo. Colocamos no carro e fomos sentido pegar a rodovia para ir para essa festa. Quando foi entrar na rodovia, eu pensei, não vou beber não. E na época eu fumava, né? Falava, vou só acender um cigarro e tava, a gente estava escutando música e fomos, tocamos em frente. Na época, a rodovia estava em obras e começou a chover um pouco. Então, assim, estava uma visibilidade bem ruim naquele momento, naquele dia. E aí, continuando a viagem, quando chegamos ali mais ou menos na metade do percurso, eu olhei, né, no câmbio do carro, havia apenas uma latinha de cerveja. E aquela coisa, né? Falei, poxa, eu paguei a cerveja, não vou tomar nenhuma. Aí meu amigo estava tomando cerveja e tal, e eu fui abaixar para pegar uma latinha, né, para pegar a última ali para eu tomar. E foi nesse exato momento que eu abaixei, eu só escutei ele falando assim: "Olha o canteiro central". Quando eu ouvi isso, eu não vi mais nada. Aí o que eu vou te contar agora foi o que ele me disse logo depois, né? Então eu virei o volante assim com muita, né, com muita força e o carro foi perdendo o controle, bateu nessa proteção que a gente estava em pista única e ali tinha um desvio para entrar em pista dupla. E aí eu esbarrei nessa pilastra, né, que divide ali as duas pistas e o carro foi jogado. Eu joguei o carro para sair, como estava em alta velocidade, mais ou menos 120 km por hora, estava sem cinto. E aqui eu digo isso, não recomendo, né? Claro que não, mas foi uma desatenção minha. Mas estar sem cinto foi o que me salvou. E o carro foi para o lado direito ali do acostamento e a roda a roda bateu naquele meio fio do acostamento porque tinha um barranco no que a gente chama de lotes lindeiros ali, né? E quando bateu o carro ali, eu fui jogado, arremessado para fora do veículo pelo para-brisa. Já caí desacordado, 5 metros de distância do veículo, o veículo capotou bastante. E graças a Deus, com o meu amigo, ele conseguiu se segurar ali dentro do carro, ele é forte, né? E ele só sofreu escoriações leves.
e ele conseguiu chamar o resgate. O celular dele estava com sinal e ele conseguiu chamar o resgate. Me parece também que havia um caminhão atrás que estava, né, atrás da gente, que também ligou para o resgate. E eles chegaram ali, assim, milagrosamente, em 15 minutos. A gente estava mais ou menos uns 50 quilômetros de distância ainda da cidade. E o resgate chegou em tempo, assim, recorde. E eu estava já jogado no chão lá, e a hora lúcido, hora desmaiava. Então foi esse processo. Meu amigo chegou perto de mim e falou: Olha, calma, nós capotamos o veículo, e eu não entendia nada que ele estava falando. E ele falou: oh, só não mexe, fica quietinho aí. Aí quando eu lembro, eu só lembro de ver algumas pessoas, os agentes ali, me cobrindo com uma manta metálica ali, me colocando numa máquina, e eu apaguei, já não lembro de mais nada. E aí eu fui levado para o Hospital Escola de Uberaba. E ali já fui, né, entrei para emergência, e com ali os procedimentos emergenciais que os médicos tinham que fazer ali, né, em termos de cirurgia e o cuidado emergencial. E aí começou todo o processo, né? Naquele momento, o meu baço havia rompido o diafragma, eu quebrei uma costela, o meu ombro direito estava deslocado, eu tinha um leve traumatismo craniano, minha cabeça estava um pouco inchada, e ali né, foram feitos como eu disse ali, os procedimentos imediatos emergenciais. Então, reconstituir o diafragma, retirar o pedaço da costela, retirei o baço, hoje eu não tenho baço, e fui colocado e fui induzido ao coma. E aí, a partir daquele momento que eu fui induzido ao coma, aí, enfim, deixar os remédios, os medicamentos agirem e o meu organismo reagir. E aí, depois, o que eu estou te contando foram relatos dos meus amigos, porque como eu estava, né, inconsciente, eu não sabia. Então, depois, os meus amigos falaram para minha mãe: olha, o Rodrigo sofreu um acidente, e ela não quis acreditar, né, no primeiro momento, porque quando eu saí para essa festa, eu não havia contado para ela que eu estava saindo de casa. Então, ela não sabia. Para ela, eu estava lá em Piutaba ainda. Tinha saído, né, para casa de um amigo e tal. E aí ela recebe um telefonema de noite, quase madrugada, que eu havia sofrido um acidente de carro indo para Uberaba. Então ela nem acreditou naquilo ali, achou que ia dar uma pegadinha. Só que aí uma outra amiga minha ligou para ela, né, falou: olha, dona Nancy, realmente é verdade, o Rodrigo sofreu um acidente muito grave, ele está no hospital em Uberaba. E aí ela viu que era verdade. E no dia seguinte ela foi imediatamente para Uberaba. E ali os médicos disseram para ela: falaram: dona Nancy, o caso é muito grave, né? O que a gente pôde fazer naquele primeiro momento, a gente fez. Agora é esperar, né, o Rodrigo reagir. Então, e foram assim, foram notícias desanimadoras, segundo a minha mãe. E minha mãe, com muita fé, falou: não, meu filho vai sair dessa, eu tenho certeza. E aí foram 18 dias. E nesses 18 dias, eu vivi uma experiência da qual até então eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia o que, que era. Eu estava, nesse momento agora que eu vou entrar, para a gente falar sobre a experiência, né, sobrenatural, eu estava deitado numa espécie de uma maca, ou cama de hospital, imóvel, deitado assim, né, costas. Na minha lateral direita e esquerda haviam paredes, e no meu fundo, atrás de mim, havia uma parede. Só que na frente era aberto, bem aberto. E na minha frente tinha uma espécie de um jardim ou uma floresta, não sei te dizer ao certo, muito, muito bonita, arborizada, uma grama muito verde. E haviam crianças ali correndo, brincando. Próximo a uma árvore, assim, acho que na minha esquerda, né, estava a minha avó e a minha tia, só que ambas já falecidas. E as duas estavam ali, eu sabia que eram elas, e elas estavam me olhando, atentamente me olhando. E próximo à minha cama, ou maca, né, havia uma pessoa de uma estatura mais ou menos de 1,60 m, 1,70 m no máximo, vestido de branco, mas eu não conseguia ver essa região da cabeça. Era um fecho de luz, então eu não conseguia distinguir. E na minha frente ali passavam pessoas vestidas de branco, que parecia que estavam numa espécie de trabalho,
parecia que eles estavam trabalhando alguma coisa, só que eu não entendia o que era aquilo. Eles se comunicavam entre eles, mas eu não entendia o que eles comunicavam. Não era uma fala, como nós estamos aqui falando. Era um sistema de comunicação inteligente do qual eu não consigo distinguir dentro do que a gente sabe de conhecimento material. Uma forma de telepatia, mente a mente, a gente pode dizer assim? Exato. Pensou, o outro capta. Isso. Isso é Era, um, era telepatia. é como se fosse uma telepatia. E nesse momento, via, como eu disse, né, havia crianças ali brincando e as minhas duas tias, e tinha essa pessoa que ficava o tempo todo próximo da minha cama. Ele não saía dali. E aí, num dado momento, chegou uma pessoa vestida de branco, conversando com essa pessoa que estava o tempo todo ali do meu lado, e apontou para mim, como se dissesse assim: e esse, o que vamos fazer com ele? E a pessoa que estava o tempo todo ali do meu lado dizia, né, respondeu a essa pessoa: esse não tem mais o que fazer, deixa ele aí. E aí essa pessoa saiu. Quando ele disse essas palavras, entre aspas, que foi um entendimento que eu tive, a minha cama começou a descer, como se fosse um sistema é, de transporte. Né? Minha cama, minha maca começou a descer, ultrapassando ali, atravessando o chão. E eu, quando eu me vi, eu estava num ambiente totalmente escuro, eu não conseguia enxergar um dedo à minha frente, estava muito escuro e frio. Então eu não enxergava nada. E um silêncio que a gente, de forma clichê, costuma dizer, um silêncio ensurdecedor. E aquilo foi me dando um desespero muito grande. Eu falei, meu Deus, onde que eu estou? Ninguém me ouve. E eu olhava, eu não conseguia enxergar nada. Era como se fosse um buraco negro, uma coisa, uma espécie de local sem fim. Essa era a sensação. E aquilo foi me dando desespero a tal ponto em que eu gritei. Gritei, me tira daqui, por favor, me dá mais uma chance, eu quero mais uma chance, eu vou mudar, eu sei que eu consigo, me tira daqui. Fui gritando, e nada, Alexandre. Não acontecia nada e aquilo foi me dando desespero. Eu falei, eu estou no meio do nada. Minha consciência era como se eu estivesse no meio de um buraco negro, como eu te disse, do nada, sem ninguém, eu com meus medos ali, enfim. E eu continuei gritando, me tira daqui, eu consigo, me dê mais uma chance. E depois de tanta insistência, de insistir bastante, de gritar bastante, eu me silenciei e me acalmei. Não sei como, eu me acalmei e fechei os olhos e parece que eu apaguei, como se eu tivesse desmaiado. E nesse momento eu senti minha cama levitar, novamente. Só que dessa vez subindo. E quando a minha cama subiu, eu senti me transpassando como se fosse de um compartimento para outro. Eu voltei para o mesmo lugar que eu estava. Paredes nas laterais, de fundo, na frente o jardim, as crianças brincando, minha avó e minha tia fixas, paradas me olhando, e essa pessoa ao lado da minha cama. E aí, de repente, as pessoas trabalhando da mesma forma, de repente passa uma menina, uma garota de aproximadamente 20 anos, vestida de branco, com cabelo preto, liso, mas assim, lindo, lindo, até mais ou menos a cintura. E essa menina me olhava como se ela estivesse me cortejando. Né? Ela me olhava, ela passava, olhava para mim, ria, põe o dedinho na boca e ria. E eu achava aquilo estranho. E as crianças começavam a brincar muito próximo de mim. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Antes desse acidente, Alexandre, eu não gostava muito de crianças. Então, eu não tenho filhos, eu não tive filhos. Mas eu não gostava de crianças. Eu lembro que, assim, eu evitava até lugares e locais onde tinham crianças, porque eu não era muito chegado, não tinha muita paciência com crianças. Enfim, voltando aqui para o assunto da experiência. E essas crianças começavam a brincar ali e começaram a se aproximar de mim. Aí vinha, passava perto de mim, batia no meu braço, saía correndo. É como se elas estivessem brincando de pique-pega. E aquilo foi me irritando. E quanto mais eu ficava nervoso, parece que elas entendiam que eu estava ficando nervoso e elas me provocavam cada vez mais. Vinham, brincavam, passavam em volta ali de mim. E aí, é claro, né? Eu estressei e gritei. Falei, pelo amor de Deus, para com isso. Né? E a pessoa que estava do meu lado, né, esse ser ali, ele como se tivesse virado a cabeça para mim. Só que eu não via o rosto, a face, como eu te disse, era só um fecho de luz. E fez assim. E aí pensa, né?
eu estava num compartimento totalmente escuro, gritando por uma segunda chance. Eu consigo mudar isso e aquilo. E aí, quando eu volto para aquela mesma cena, para aquele mesmo cenário, aquele movimento das crianças me deixava irritado, né? Então, como se a minha consciência estivesse me acusando. Tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você não dá conta. Enfim. E aí, eu pedi para essa pessoa, fala, por favor, fala para elas, para as crianças pararem, porque elas te obedecem. E aí eu não entendi o que aconteceu. E de repente as crianças pararam, as crianças sumiram. Como se tivesse terminado um turno de um dia, né? Todo mundo foi embora. As crianças foram embora, essas pessoas que estavam ali trabalhando de branco também foram embora, como se fosse um final de expediente. Eu estou aqui falando no sentido assim, para a gente entender materialmente. Sim, a sua tia foi embora também? Sim, falecido. Todos foram embora. Todos foram embora. Entendi. Todo mundo foi embora, como se fosse um final de um expediente. E aí, numa fração de tempo, não sei te distinguir quanto, mas foi muito rápido, eu abri os olhos e tudo estava do mesmo jeito. Crianças brincando, minha avó e minha tia ali parados me olhando, essa pessoa fixa, pessoas de branco passando para um lado e para o outro, como se estivesse no trabalho. E aí, essa menina que eu te falei, vestida de branco, passou novamente na minha frente e quando ela, só que assim, todas as pessoas de branco que passavam por ali conversavam com esse ser que estava o tempo todo ali perto da minha cama, como se buscassem orientações para algo que eles tinham que fazer. E todos faziam uma reverência, assim, né? Não, tudo bem, tipo, entendendo aquilo e indo fazer as suas obrigações. Só que essa menina não falava com ele. Era a única que não falava com ele. E aí ela veio novamente na minha frente e, e fez assim para mim, né? E riu, colocou o dedo na boca e saiu. E aí chegou, após essa cena, chegou uma pessoa vestida de branco e conversou né, comunicou com esse ser, apontando o dedo para mim. Mais uma vez ele perguntou, e ele, o que vamos fazer? Aí eles se comunicaram, eu não entendi o que foi, como se fosse um cochicho. Quando eu vi, a pessoa que foi conversar com esse ser veio para trás da minha cama e começou a me tirar daquele lugar onde eu estava. E ali começou um percurso dos lugares que eu vou te contar onde eu fui. E aí começou a me empurrar nessa cama. Eu saí daquele cenário. Nós fomos entrando num cenário espécie de um vale, de uma floresta. Né? E tinha montanhas, tinha árvores e tudo, tinha um trilho, né, de terra assim batido. Tinha meio que fumaça. Era uma coisa meio cenário de filme mesmo. E começou a tocar uma música instrumental. E essa música instrumental, ela não tinha ritmo, ela não tinha melodia, ela era uma música que eu não sei te explicar, era um instrumental. E quando eu estava indo, deitado nessa cama ainda, nessa maca, né, e a pessoa me empurrando, eu ouvia essa música. Então nós fomos para um primeiro lugar. Esse primeiro lugar, lembra da menina que eu te falei, que ela começou a fazer assim para mim, saiu? Uhum. Ela vestida de branco, com cabelo preto lisinho, lindo, sedoso, maravilhoso, até a cintura. E nós avistamos essa menina próximo nessa estrada. E essa pessoa que estava me conduzindo, ela me fez a pergunta: você quer ir até ela? Eu falei: sim, claro, sim, né? E aí ele me conduziu até ela e ela ficava na frente, lá na frente, fazendo assim, né, me chamando. E nós fomos em direção a ela, e a musiquinha tocando. E ela, quanto mais nós aproximávamos dela, ela foi se afastando. Até que ela chegou como se fosse num topo de uma montanha, a gente perdeu de vista ela. Nós chegamos até nessa montanha. Após essa montanha, tinha uma caverna de barro. Era uma caverna mesmo. A entrada era uma caverna do lado, assim, né, a entrada de barro. Parecia um iglu, só que de barro. E nós chegamos na porta dessa casa, né, de barro, e ela estava na porta, só que já estava nua. Ela estava totalmente desfigurada daquela imagem que até então ela estava, de vestida de branco e de cabelo todo sedoso, muito bem lisinho. Ela já estava nua, toda coberta de barro e o cabelo todo ceboso,
até com barro assim, né, e me convidando para entrar. E nós entramos na porta dessa entrada. Quando nós chegamos ali, eu deitado nessa maca, conduzido por esse ser, né, tinha uma pessoa extremamente grande, gigante, parece. Com certeza media pelo menos uns 3 metros ou mais. Estava deitado no chão de terra, assim, de lado, e ele se levantou, né, ficou em pé e fez uma reverência. Eu não sei se para mim ou para a pessoa que estava me conduzindo. Só sei que ele fez uma reverência e a menina do lado dele. E ela falou: Olha, esse é meu pai, sejam bem-vindos. E naquele momento, parecia que era uma espécie de rito, eles tinham que me apresentar a casa deles. E aí nós estávamos lá, a menina me chamou para até o quarto dela, falou: Este é o meu quarto. Nós passamos, né, na frente desse ser, desse pai dela, e ele, o tempo todo que nós passávamos na frente dele, ele estava assim, em sentido de reverência. E nós fomos até esse quarto dessa menina. E não tinha muita coisa nesse quarto, mas o que me chamou a atenção é que tinha algumas prateleiras na parede, que era uma parede de barro, que tinham vários bonequinhos, como se fossem bonecos mesmo, medida ali no máximo 50 centímetros, em pé, cheios, lotado ali na prateleira. E ela conversou com esses bonequinhos. Quando ela conversou com esses bonequinhos, os bonequinhos começaram a se mexer e comunicar com essa menina, com essa garota. Aí eu falei: Meu Deus, o que é isso, né? E eram como se fossem seres mesmo, conversando, e eu não entendia nada do que eles falavam. E ela nos tirou desse local, me levou, nos conduziu até a área externa daquela casa ali. Quando nós saímos daquela caverna, tinha uma luz bem reluzente assim, entramos para uma área externa. E nessa área externa, Alexandre, eu sei que eu estou dizendo aqui, não tem, né, muita coisa assim, nada com nada, mas eu conto no livro. Eu não quero, a visão que eu tive, ela não tem uma sequência lógica e ela nem é de cunho religioso. Eu estou apenas relatando o que eu vi. Uhum. Apenas isso. Então nós chegamos nessa área externa, é como se fosse uma área de lazer. Um parque, parece. Tinha aqueles bancos giratórios, tinha brinquedos, alguma coisa nesse sentido. Tinha um laguinho muito bonito, parecia um jardim, né? E tinha uma ponte que atravessava aquelas pontes redondas, pequenas, assim, né? Estreitas ali. E tinha um riacho que passava, tinha flores campestres ali e tal. E nós fomos indo para aquele lugar. E ela foi como se me apresentando, né? Falando o nome daquelas coisas. Aqui é uma área assim, eu não me recordo muito bem. Eu só sei que nós chegamos, passando dessa área de lazer, chegamos num local que era um local muito rochoso, de pedras pedras muito grandes mesmo, assim, montanhas de pedras, né? Mas não era uma pedra da cor brita, como a gente conhece, era uma pedra da cor meio esbranquiçada, como ali naquela região ali de, né, Oriente Médio, Jerusalém e tal. Só que essas pedras, elas tinham formas, em dados espaços delas, de rostos, de cabeças, de pessoas, que pareciam antigos reis, né? Aquelas barbas enroladas, assim, só que em laterais, assim, como se tivesse acoplada nessas rochas, nessas pedras. E tinha outras imagens de corpo todo também, como se fosse espécie de soldados, com armas, né? Com uma espécie de lança, né? E quando a gente estava caminhando nesse lugar, eu vi um vulto passar por mim e era uma dessas imagens. E elas automaticamente se acoplaram na parede e ficaram fixas ali. E ficou fixa ali. E de repente, a gente passando, outra imagem se desacoplou, vamos dizer assim, dessa rocha e saiu rapidinho. É como se eles estivessem ali tendo que cumprir algumas tarefas e depois voltavam para aquele lugar e se acoplavam ali. Foi muito louco. E aí a menina parou, fez uma pergunta, fez um convite: eu gostaria que você ficasse aqui comigo. Aí o ser que estava me conduzindo me fez a pergunta: é aqui que você quer ficar? Eu disse: não, não quero ficar aqui, porque eu me senti mal vendo aquela cena. E assim, Alexandre, foi muito rápido, assim, não sei nem explicar, é menos que um segundo, foi muito rápido. Eu voltei, a partir do momento da minha resposta, né? Eu não quero ficar. Eu voltei para aquela cena, para aquela situação que eu estava ali.
as paredes do lado, atrás, e na frente o jardim, as crianças brincando, a minha avó, minha tia, e o ser ali parado na minha frente. Foi muito rápido, muito rápido. Passado esse momento, fui conduzido a um outro lugar. O ser me conduziu para um outro lugar, e aí passou um tempo, eu não sei te explicar, como se fosse de um dia para o outro, tá? E durante esse momento é como se eu tivesse adormecido. E quando eu abri os olhos, já estava naquela cena novamente. E aí eu fui conduzido para um outro local. Estava indo para um lugar, uma trilha muito curta, parecia um trilho de mata fechada, e a musiquinha tocando, aquela mesma musiquinha. E aí foi subindo, a gente foi subindo uma espécie de um morro. Quando a gente chegou na ponta desse morro, tinha uma rodovia de veículos mesmo, como se fosse uma estrada. E os carros passando, e de repente a musiquinha que eu estava ouvindo, ela deu lugar a um som muito alto de música tocando. E uma música muito agitada, de forma melódica, parecia um funk. Né? E aí, quando nós chegamos nessa beira dessa estrada, que eu vi os carros passando, eu avistei na lateral ali, como se fosse num acostamento da estrada, três jovens ali dançando, como se estivesse dançando um funk mesmo, de bonés virado para trás, né? E só que eu não via o rosto deles, era preto. É como se o tom de pele deles fosse preto. Então, e eu não via o rosto, né? Era tudo preto, mas eu lembro quanto do boné. E eles estavam dançando uma espécie de funk. E tinha um tamborete, uma espécie de tamborete, um banquinho, e tinha um som. Você lembra daqueles microsystem? Sim, sim. Tinha um som estilo aquele microsystem ali tocando essa música. E do outro lado de lá, da rodovia, eu vi meu carro capotado. O meu carro virado, que era um Peugeot 206 Soleil, azul. Eu vi ele direitinho, E desculpa, capotado do lado de lá. esse local que você estava, você via como se fosse noite ou dia? Noite. Ah, então como se fosse a cena mesmo ali do... Entendi, Isso. Ele era noite. Eu não consigo te dizer se foi a cena do meu acidente. entendi. Ou se tem a ver esses seres que estavam ali dançando na beira de uma estrada, se tem conexão, porque do outro lado estava o meu carro Uhum. capotado. Então, eu não sei, como te disse, né? Eu estou aqui relatando, eu estou apenas relatando o que eu vi, sem fazer uma análise, vamos dizer, técnica ou de alguma coisa acerca dessas situações. Então, eu vi essa cena. E o ser que estava me conduzindo me perguntou: é aqui que você quer ficar? Eu falei: não, de jeito nenhum. E da mesma forma, como se fosse assim, menos de um segundo, eu voltei para aquela mesma cena, daquele mesmo local. Jardim na frente, o ser ali, crianças brincando, minha avó e minha madrinha. Fechei os olhos numa espécie de como se eu tivesse adormecido, mas eu não sei de mensurar o tempo. Quando eu abri o olho, eu já estava como se fosse um outro dia. Essa era a sensação. E eu fui em outro lugar. Eu fui conduzido a um outro lugar. E nesse lugar era também um vale de montanhas. E na ponta de uma montanha tinha três mulheres dançando de biquíni. Então as três, próximas laterais assim, elas estavam dançando e me chamando, fazendo assim para mim. Eu não sei se você percebeu, Alexandre, mas tem uma questão aqui também com mulheres. Sim, sim. Você vê, né? Você A também imagem que jovem, músico, né? Tem todo um padrão aí de às vezes carência e tudo mais, né? olha para você ver. Aqui é interessante falar sobre isso porque no livro eu conto isso. Meados dos meus 4 para 5 anos eu tive um abuso sexual por uma mulher, né? Era uma babá e tudo mais. E não vou entrar aqui no mérito, né, da Claro. questão de traumas, enfim. Mas houve uma situação dessa. E, e logo depois, quando eu vim para Uberlândia, que eu vivi essa realidade da faculdade, né, que, claro, a pessoa que está na faculdade, ela vai se divertir, vai conhecer pessoas e tudo mais. Então, eu comecei a viver realmente também uma vida muito promíscua, vamos dizer assim, em termos de relações casuais, né? Não era muito, não queria muito namorar, então eu prezava muito a minha liberdade e tudo mais. Então, tinha essa questão, né, com as mulheres. Antes de continuar, eu queria te perguntar: por que não você mesmo ter experiências extraordinárias?
Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. O meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Todos saímos do corpo ao dormir, mas na grande maioria das vezes é inconsciente. Só que existem técnicas que você pode aplicar para desenvolver o fenômeno da experiência fora do corpo. Aplicando técnicas na sua casa, você pode ter experiências magníficas. E no curso eu vou te explicar tudo, o que acontece antes, durante ou depois. Porque o curso EFC tem um módulo expresso com as 15 aulas essenciais e o módulo completo, que são 20 aulas, ambos os módulos detalhando tudo como fazer, os métodos e assim por diante, para você saber e ter as suas próprias experiências. Mais do que acreditar, mais do que ficar vendo relatos e ouvindo coisas que os outros vivenciaram, porque você não ter por si mesmo suas próprias experiências? Então olhe no primeiro comentário desse vídeo aqui ou na descrição que você vai encontrar o link para poder se inscrever. E também essa questão com as crianças que eu mencionei para você, que eu não gostava muito. Então você consegue entender, né? Sim, agora, sim. essa situação, dessa realidade que envolve ali, né, as crianças e as mulheres. Enfim, então, nesse outro momento, eu avistei essas 3 mulheres ali, dançando de biquíni, seminuas, muito bonitas, e me chamando. Aí o ser que estava conosco me perguntou, é lá? Você quer ir lá? Eu falei, sim, claro, né? E aí fui conduzido até próximo a elas. Só que quando mais a gente se aproximava delas, elas iam se distanciando. Quando chegamos no topo, onde elas estavam, elas tinham uma espécie de um casebre muito feio. Imagina aquelas casas abandonadas, com porta de madeira, carcomida ali embaixo e tudo. Um casebre mesmo, bem pequeno, feio. E a porta estava aberta. Então era bem próximo ali da ponta do morro. E aí nós chegamos à porta, em frente à porta, era uma porta baixa, não era uma porta alta, era uma porta baixa. E deu para avistar que elas estavam dentro, como se fosse uma espécie de uma sala, sentadas no sofá, de costas para a porta. Então, elas estavam sentadas no sofá, de costas para a porta. E nós não conseguimos ver o rosto delas. E aí, a minha cama foi chegar, o ser me aproximou na entrada dessa porta, sem entrar muito na sala. Foi no meio ali, bem no meio da porta. E aí esse ser perguntou para mim, é aqui que você quer ficar? Então veja, a pergunta, sempre uma pergunta, né? É aqui que você quer ficar? Eu me vendo ali sozinho, olhei para os lados, não tinha ninguém, só me via eu ali de homem, e com as 3 mulheres, no meu entendimento, né? Ali, é claro que é aqui que eu quero ficar, né? Então, e aí, nesse processo, e aqui que eu vou te falar, o Alexandre, assim, é um entendimento que eu tive naquele momento. A pessoa que era conduzida em determinado local, dentro daquela realidade, quando ela escolhia ficar em algum lugar, essa pessoa ela tinha que dar 7 passos, eram 7 passos, em direção àquele lugar em que ele escolheu ficar, a pessoa, né? Que a pessoa escolheu ficar. E assim foi comigo. Como eu estava acamado, deitado, eu tinha que levantar e dar esses 7 passos sozinho. Para eu dar esses 7 passos sozinho, era algo muito difícil, era algo muito doloroso. Imagine uma criança aprendendo a andar. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente, que ficou muito tempo acamado, como eu, que perdeu o movimento das pernas e que foi retomando aos poucos, aprendendo a andar ali com o andador. Assim, a dificuldade era a mesma e o esforço era o mesmo. Mas era um rito que era preciso ser cumprido. A pessoa que estava me conduzindo, ela não poderia me ajudar. Então, esse era um movimento particular, sozinho. Então, eu me levantei da cama, dessa maca, e me coloquei em pé, com muita dificuldade, e dei o primeiro passo em direção a essas mulheres. E elas sentadas, as 3 enfileiradas, assim, de costas para nós. Quando eu dei o terceiro passo, foi no terceiro passo, num movimento síncrono, todas elas voltaram os seus olhares, seus rostos para mim, para nós ali. E ali, cara, nossa, era uma cena demoníaca. Uma cara toda enrugada, uma boca grande com os dentes pontudos, um olho vermelho, como se fosse saindo chamas, assim. E aí, num susto que eu tomei, eu caí na maca ou nessa cama, e
nem foi preciso perguntar, né? Eu não ouvi a pergunta. E só sei que nós saímos daquele lugar, como eu te disse, como foram das outras vezes, numa fração de milésimos segundos, muito rápido. Eu voltei para aquela mesma cena, aquele mesmo lugar onde eu estava. Árvores na frente, o jardim, paredes, e o ser ali, naquele mesmo lugar. E eu estava muito afobado e com medo, e gritava por socorro, 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 me tira daqui, me tira daqui. E aí, eu fui para alguns outros lugares, só que eu não me lembro onde eu fui, Alexandre. Inclusive, no livro eu falo sobre isso. Eu fui em alguns outros lugares que, quando eu estava escrevendo o livro, eu não consegui me recordar onde eu fui. Eu nunca havia me. Você viu que aqui nesse relato, em momento algum, eu disse que eu havia direcionado a minha fala ou direcionado uma palavra para esse ser que estava comigo, e nem ele para mim. Então, nesse momento, eu senti vontade de conversar com esse ser e de saber quem que é esse ser, que todo mundo vinha, conversava com ele, obedecia, ele, né, determinava tudo. E nesse momento eu quis conversar com ele. Eu falei, olha, me perdoa. A única coisa que eu me lembro foi de pedir perdão e de pedir uma segunda chance. Me dá uma segunda chance. Eu quero fazer diferente, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa. E aí esse ser se virou para mim, porque ele estava meio que de lado, meio que de costas assim para mim, sempre, sempre. E ele se virou para mim e numa espécie de comunicação inteligente, como a gente havia falado no início, ele pronunciou algumas palavras que eu vou te falar aqui, não é exatamente a palavra que eu entendi que ele disse, as palavras que ele disse, mas foi um entendimento meu. Tá? Isso aí, inclusive, eu relato no livro, isso é um entendimento meu. Ele disse assim, eu vou lhe dar uma segunda chance. Vai ser muito difícil, mas você tem que mudar o seu coração, você tem que transformar o seu coração. Eu vou estar contigo até o fim. Foram as únicas coisas que ele me disse ali, que eu ouvi. E quando ele disse isso, eu perguntei, como você chama? Como você se chama? E ele não disse nada. Ele ficou em silêncio, não disse nada. Nesse momento, esse ser que estava me conduzindo, eu não sei se era um espírito, se era um anjo, só sei que ele me conduzia. Ele falou com essa pessoa e os dois saíram. Quando ele falou o nome da pessoa, desse ser. E o nome que ele pronunciou, né, eu não estou aqui dizendo que não estou afirmando, mas eu ouvi ele dizer Jesus. Então, eles saíram, como se eles fossem sumindo, assim, daquele lugar. Os dois saíram. E ali eu fiquei. Quando eu fiquei, eu senti uma propulsão, uma coisa assim no meu peito, como se fosse sei lá, como se fosse um despertar. Mas continuei de olhos fechados. E aí aconteceu uma outra realidade. Aquele momento ali já havia findado. E aí eu entrei numa outra realidade. Né? E naquele momento eu estava confuso. Então eu ouvia, aí eu já estava dentro de um hospital, deitado no hospital, eu via os coisas nas veias, tomando soro e tudo mais. Eu vi que eu estava com a máscara de oxigênio. E tinha uma porta de vidro fechada, meio embaçada, assim. E do outro lado, dava para ouvir a conversa de um médico, e eu via a minha mãe conversando com esse médico. Minha mãe estava em pé, e esse médico sentado numa espécie de mesa. Dava para ver a sombra, a silhueta deles, assim, através do vidro da porta fechada. E eu vi o médico falando, senhora Dona Nancy, eu preciso que a senhora assine esse documento aqui, porque nós vamos desligar os aparelhos. Não tem mais o que fazer. E minha mãe, relutante, falou, não, imagina, doutor, eu não vou assinar isso, eu não vou assinar o óbito do meu filho, não, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que salvar o meu filho. E eu ouvindo aquilo ali, eu queria gritar, falar assim, mãe, não assina não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou aqui, só que eu não saía a voz, eu não conseguia, e não saía, e eu ficava desesperado, querendo falar para ela, não assina, porque eu estou bem, eles vão me matar, né? E aí o médico insistindo, falando assim, não tem o que fazer, nós já tentamos de tudo, então só precisa assinar esse documento, sem esse documento a gente, né, só está adiando o sofrimento do seu filho, e a gente precisa desligar os aparelhos. E minha mãe, enfim, depois de relutar muito, ela sentou, deu para ver a sombra dela sentando e ela escrevendo. E quando eu vi aquela imagem, aquela silhueta, eu falei assim, mãe, eu querendo gritar, né? Mãe, não faz isso não, eu estou bem, eu estou vivo, não faz isso não.
Enfim, aí ela assinou, imediatamente ela saiu, o médico abriu a porta com uma enfermeira e depois falou para ela, olha, vai lá, pode trazer, olha, inclusive no livro eu falo isso, eu entendi ele dizendo antídoto, entre aspas. Falou para a enfermeira, vai lá e traz um antídoto, que era o medicamento. E a moça, a enfermeira saiu e ela voltou com esse medicamento. Deu para ver o médico com a seringa, né? Fazendo a introdução ali desse medicamento. E eles iam aplicar na ponta do dedo do meu pé. E naquele momento eu não conseguia falar. Sabe quando você está sonhando ou tendo um pesadelo que você quer acordar e você não consegue? Não, tem até o. Você deve estar. Saiu? Você devia ter até no estado de catalepsia, o estado cataléptico, você não consegue se mexer. Quando a pessoa acorda ou quando ela está deitando, ela não consegue gritar, é a catalepsia, né? Então você estava ali paralisado, mas e aí? O que aconteceu? E aí o médico queria, né, injetar ali a injeção, tal, e eu comecei a me relutar enfim. E aí eu apaguei. Eu simplesmente apaguei. Só que isso, como você me disse, não era um estado. Eu não estava, não tinha voltado ainda acordado. Era um outro transe em que eu estava. Era uma situação em que eu estava. E aí eu acordei de fato. Aí eu acordei do coma um tempo depois, né? Não sei mensurar aqui para você, mas aí eu acordei do coma e aí eu me vi realmente no estado real. Ali eu tinha realmente voltado acordado do coma. Totalmente confuso. Eu olhei, as minhas mãos estavam amarradas, os meus pés estavam amarrados. Tá, peraí, desculpa. Então, mas essa cena com o médico, então ela não chegou a acontecer. Não, Ah, entendi. Tá. entendeu? Tá, aí quando você realmente acorda, você tá ali confuso. Confuso, com os meus pés e mãos amarrados. E aí eu me lembro que eu estava totalmente confuso. Eu não sabia distinguir o que era real e o que não era. Na minha cabeça eu estava deitado, tudo bem, eu estava deitado numa maca, mas eu estava num jardim, eu estava em vários lugares. De repente ali eu estava dentro de uma UTI. Coincidentemente ou não, foi no momento do horário de visita. E tinha a minha amiga, a Priscila, ela estava comigo ali, ela estava do lado da cama, e ela me viu acordando do coma. Quando eu acordei, né, vi todo aquele cenário ali, quando eu vi ela, que era um rosto familiar, eu queria conversar, mas a voz não saía. Mas o que eu queria falar para ela? Eu queria falar, Pri, eu chamava de Pri, né? Pri, me tira daqui, eles estão querendo me matar. A minha mãe já assinou o documento. Daqui a pouco o médico deve voltar aqui e injetar, né, a injeção letal em mim. Me tira daqui, só que eu não conseguia falar. Não saía a voz. Eu ficava como se fosse um blá, 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 não saía. E aí eu estava muito agitado, aí a Pri, essa minha amiga, chamou um enfermeiro, que ela achou que eu estava tendo alguma espécie de convulsão, alguma reação ali. Eu estava ansioso para falar para ela me tirar dali, que eles iriam me matar. E eu comecei a me debater, porque eu fiquei ansioso, angustiado, porque minha voz não saía. E aí o enfermeiro chegou e falou, calma, calma, calma. Enfim, eu estava tão agitado, porque eu estava tão certo que eles queriam me matar, que foi preciso eles aplicarem um medicamento lá para que eu apagasse ali, naquele momento que eu estava muito agitado. E aí eu apaguei. Quando eu acordei, claro, né, a minha amiga já não estava lá mais, tinha vencido o prazo de visita. E aí eu acordei e fiquei assim, ainda assustado, mas não tão assustado como eu estava antes. E aí passou o dia, passou a noite, claro, né? Depois de ter dormido mais de 18 dias ininterruptamente, eu não tinha sono. Então passei a noite, a madrugada inteira acordado, vendo aquilo ali, aí fui entendendo. Aí um médico lá à noite chegou, perguntou como que eu estava, fazia assim com a cabeça, aí estava mais calmo. Aí os enfermeiros começavam a conversar comigo, bater no meu peito, né? O outro dia amanheceu, eu consegui conversar, mas não tão muito bem. Mas como se fosse tudo muito enrolado. Mas aquilo foi me dando desespero, porque eu pensei que eu tinha perdido a minha voz, a minha fala. E aí, chegou o horário de visita, a Pri, essa minha amiga, estava lá, entrou lá novamente. Como eu queria falar e não saía, eu fiz assim um gesto de escrever. Para falar, escrever o que eu queria dizer para ela. Eu queria escrever, me tira daqui que estão querendo me matar. E aí ela entendeu o gesto, pegou um papel e uma caneta e trouxe para mim.
Só que assim, eu estava sem coordenação motora nenhuma. Não escrevi nada, não saiu nada, Alexandre. Ficou parecendo aqueles exames de eletrocardiograma. Aí eu me desesperei. Eu falei, meu Deus, desesperei. Ela, calma, calma. Enfim, aí, no outro dia, eu consegui falar, né, e tudo mais. O médico chegou até mim e falou, olha, Rodrigo, você sabe quem eu sou? Aí me fez a pergunta, eu não sabia quem ele era, né? Aí, no outro dia da visita, a Pri estava lá, e aí eu falei que eu conhecia a Pri, essa era minha amiga. Aí eles foram me contar o que aconteceu comigo. Aí eu perguntei, mas vocês não queriam me matar? Eu vi você falando para minha mãe assinar um documento. Ela falou, não, Rodrigo, não tem nada disso, você está bem, você ficou em coma, você dormiu por 18 dias, você está numa UTI, você está na cidade de Uberaba. Assim, aí foi me contando toda essa situação. E aí, depois desse momento, Alexandre, eu entendi que eu estava ali, mas eu não lembrava do meu acidente. Eu não lembrava que eu tinha sofrido um acidente. Que até hoje eu não lembro do acidente. Apagou da minha memória. Eu não lembro o momento que eu saí, o momento que eu capotei. Não lembro de nada. E então eu não lembrava que eu tinha sofrido um acidente. E durante aquele período ali que eu fiquei, mais uns dias na UTI, foram dias muito difíceis, porque eu nunca havia presenciado alguém morrer na minha frente. E ali foi assim um início das dores. No livro eu conto o pós-coma, depois de eu ter vivido o EQM, eu vivi o processo de reconstrução. Por isso que eu disse para você, quando eu comecei a escrever o livro, que eu estava relatando apenas a experiência de quase morte, eu não podia só falar da experiência, eu tinha que retratar, eu tinha que falar toda a minha história, para as pessoas entenderem que, cara, esse cara antes era um porra louca, esse cara vivia uma vida totalmente desregrada, né? Enfim, farra, baladas e tudo mais. E foi preciso uma intervenção de um ser, seja qual for a sua crença. Na minha crença, realmente foi uma intervenção de Deus, porque certamente se eu tivesse continuado a vida que eu estava levando, principalmente ali em São Paulo, talvez hoje nós estaríamos aqui tendo esse bate-papo. E eu creio que Deus tinha um propósito para minha vida. Hoje eu tenho essa consciência. Naquela época, não. Mas, então eu tinha que contar essa história nesse livro, para as pessoas entenderem que, assim, esse cara tem uma missão aí. E ele conseguiu passar por uma situação dessa. Porque a partir daí começa essa reconstrução do ser Rodrigo. Então, aquele Rodrigo, a partir do momento que eu abri o olho naquele coma, já não era aquele mesmo Rodrigo de antes, mesmo eu não dado conta dessa transformação, dessa reconstrução, principalmente interior. Mas eu já estava começando a viver ela. E aí comecei a enfrentar todas as dores, Alexandre, que você possa imaginar que um ser humano possa sofrer. A partir daquele momento que eu fiquei consciente na UTI, eu passei por algumas cirurgias, principalmente essa do tórax, que eu te disse. Começou a concentrar bastante abscesso nessa região, muito pus. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Só que quando eu fui fazer essa cirurgia, eu estava bem, eu estava consciente ali naquela UTI e já presenciado 2 mortes do meu lado. 2 mortes de 2 pessoas que estavam ali na UTI. E foi muito duro ver a pessoa morrer. Foi muito duro ver aquele barulhinho do controle de batimento cardíaco, de saturação, fazer assim, ó, né? Ficar linear. É muito difícil isso. E aí eu sofri muito vendo aquilo, sem poder fazer nada. E claro, né, eu imaginava, será que eu sou o próximo? Então eu vivia ali aquele medo constante. E eu queria sair da UTI. Então, quando eu recebi a notícia que eu tinha que fazer um procedimento cirúrgico, imediatamente, assim, meu mundo desabou. Eu falei, nossa, claro, eu vou para a cirurgia, eu vou ter que ficar mais tempo aqui depois, com certeza. Enfim, aí eu fui para essa cirurgia. Essa cirurgia, que foi para retirada de abscesso, eu tenho um corte que vai do meu peito até as minhas costas, no lado esquerdo aqui. E ali, eles me colocaram de lado, no centro cirúrgico, na mesa cirúrgica, e colocaram um véu, né, uma toalha azul, aqui mais ou menos no meu rosto, para que eu não pudesse ver o procedimento. E os médicos falaram, Rodrigo, aqui nós estamos tentando colocar anestesia, mas não vai pegar, o local está totalmente adormecido. Então, eu vou te dar uma toalha, eles enrolaram uma toalha de rosto e me deram e colocaram na minha boca. Você vai doer,
nós não vamos te enganar, vai doer. Então, quando você sentir dor, pode morder a toalha. E se você não estiver aguentando, você dá um gesto, levanta o braço que a gente para. E aí foi uma cirurgia que eu não sei te explicar, nem mensurar a dor que foi, Alexandre. Foi a retirada de abscesso ali. E eu sentia coisas entrelaçarem na minha carne, eu sentia coisas entrelaçarem, mas eu não via. Resvalarem nos meus ossos, que estava na costela. E eu gritava, e eu levantava os braços, e nada, e nada, e nada de parar. Enfim, terminada a cirurgia, a maior dor que eu estava sentindo era no meu maxilar, de tanto que eu mordi aquela toalha. Então eu não sei te mensurar a dor. Enfim. E quando foi para fechar, eles não poderiam fechar, costurar, dar pontos, porque para não correr o risco de acumular mais abscesso naquele lugar. Então aquele lugar precisava respirar. Então eles deram pontos espaçados, mas com uma linha mais espessa, mais grossa. Mas aquilo doeu tão grande. Tanto é que a agulha era uma agulha mais espessa. E aí enfaixaram. E aí voltei para a UTI. E, enfim, eu fiquei mais uns dias na UTI. Depois fui conduzido, né, recebi alta da UTI e fui para a enfermaria. Na enfermaria fiquei com 6 pessoas. Éramos em 6 pessoas dentro do quarto. E resumindo a história, o Alexandre, eu passei por 11 cirurgias, inclusive nos pulmões, porque acumulavam, né, líquido nos pulmões. Eu retirei vários líquidos dos pulmões, foram 11 cirurgias, como eu te disse, né, no total, de retirada de punção, né, de retirada de líquido, lavagem o tempo todo, que eu tive que aprender a andar novamente, andando pelos corredores ali, com a ajuda, né, dos enfermeiros. Para tomar banho era muito difícil, eu tinha que sozinho conduzir, onde estava ali o soro, os medicamentos que eu estava tomando, os meus, da sonda, eu tinha que tirar sozinho, só com uma mão, a minha roupa. Poucas vezes os enfermeiros, a enfermeira, né, ali plantonista ajudava, porque ela tinha outros pacientes com mais, e a gente entende, né, isso, com mais urgência de trato. Enfim, sofri muito. Foram muitos sofrimentos ali, de dor no corpo. Eu fiquei com escara na cabeça, do lado de trás, por todas as costas até a região do quadril, né, ali no meus glúteos. Então estava cheio de feridas, cheio de machucado, de escaras. Raspei a cabeça, eu pesava 80 quilos quando dei entrada no hospital, eu saí de lá pesando 57 quilos, 58 Nossa. quilos, emagreci 20 quilos. Então, aí depois desse momento, eu recebi alta, depois de 58 dias, passado por todas as dores, eu não posso aqui nem contar, mas eu conto no livro, desses procedimentos que eu passei, de muita dor, assim mesmo. E aí fui para casa da minha mãe em Viutaba, para eu recuperar, né? Me recompor. E continuando aí fazer, né? Porque eu estava enfaixado ainda, aquele corte, né? Ele não podia fechar, então todos os dias tinha que ir ao hospital para fazer a lavagem, né? E mudar o curativo. E eu me lembro, Alexandre, que eu chegava no hospital, eu tenho 1,80 m, eu pesava naquela época 58 quilos, cabeça toda raspada, cheio de ferida. Então eu me lembro que quando eu chegava ali no hospital, na recepção, para esperar o momento de ser chamado, eu sentava com o corpo reto, né, por conta de muitas dores que eu tinha nas costas. E aí eu cruzava as pernas. Então eu ficava meio, né, assim, e eu via que as pessoas saíam de perto de mim. E aí eu pensei, gente, preconceito, né? Sim. E aí comecei a sentir a dor do preconceito também. E isso se repetiu algumas outras vezes, não só no hospital, mas eu lembro que eu queria sair, acompanhar minha mãe, para eu sair de casa também, quando ela ia ao banco, e ela ia lá no caixa fazer as coisas dela, eu sentava ali junto com as pessoas saíam de perto de mim. E eu sabia que era o preconceito, né? E aí comecei a ter consciência de que realmente Deus me jogou no chão ali, né? Então, em resumo, por isso que eu estou te dizendo que eu preciso contar a minha história no livro, Alexandre. Aquele momento, aquele Rodrigo, antes do acidente, era vivia aquela experiência de quase morte eu penso que foi num tete-a-tete ali,
Falou, olha, né, a vida não é isso. Olha as suas fraquezas, suas fragilidades. E passado uns 3, 4 meses, eu voltei para Uberlândia, já estava totalmente recuperado, mas é com aquilo na cabeça. Falei, gente, o que aconteceu comigo? Eu fiquei com isso na cabeça. Voltei para o meu trabalho anterior, os meus ex-patrões haviam falado, olha, Rodrigo, seu lugar está aqui de volta. Se quiser, pode vir. Aí voltei a trabalhar com eles, na agência de publicidade que eu trabalhava, mas alguma coisa havia mudado dentro de mim que eu não sabia o que, que era. De repente, tentei retomar a vida normal, Alexandre. Os amigos, ó, Rodrigo, da mesma forma, vamos sair, vamos pro barzinho, vamos pro balado, vai, vamos. Mas aí tinha um gosto diferente. Tinha uma situação da qual me sentia como um peixe fora d'água. Falei, gente, mas trem, não, trem chato, trem ruim. Eu falo trem, né? Que a gente aqui em Minas tem costume de falar o trem. Que coisa chata. Aquilo mais parece que não me preenchia. Era algo, eu não sabia explicar o que. Eu me sentia um peixe fora d'água. Até o momento que eu era comunicativo, antes do acidente, eu passei a ser uma pessoa introvertida. Não tinha assunto para conversar com aquele pessoal ali, ou no barzinho, ou alguma coisa. Eu pressenti que algo havia mudado, mas eu não entendi o que. Aí conheci uma pessoa, uma ex-namorada, e ela era católica na época, ainda é católica, né? E nesse momento ela falou, vamos num grupo de oração comigo, é tão legal. Eu falei, nem missa, esse negócio, né? Pelo amor de Deus, não quero ir à igreja, não. Não, vamos. Aí, para acompanhá-la, né? Falei, então vamos nesse lugar. E aí fui. Primeira vez, era um momento de oração, não era uma missa. Era um grupo de oração conduzindo um momento de oração. Pessoas leigas, assim como nós. E aí eu senti algo estranho naquele momento. Uma espécie de paz, uma espécie de, nossa, que lugar bom, né? Que legal. Senti isso. E aí eu entrei numa vibe de curiosidade, Alexandre. Por quê? Porque me veio aquela cena, enquanto eu vivi nessa experiência de EQM, né? Quando eu vivi o EQM, com aquela sensação que eu vivi naquele dia, naquele grupo de oração. Eu falei, opa, peraí. Aí eu comecei um processo de busca. Foram meses, sei lá, 6 meses, 8 meses, vazando madrugadas a fio, noites a fios, em internet, pesquisando quem é Deus, quem é Deus, qual o significado da vida, qual o sentido da vida, quem é o Rodrigo na fila do pão, comprando livros. As pessoas me orientam, falando, eu fui pedindo, fui perguntando, falei, olha, me indica um livro que fala sobre vida e morte, isso, aquilo, e as pessoas foram me indicando, e eu comecei a ter essa busca, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E aí foi onde eu comecei a frequentar religiões. Fui para o Espiritismo, ali me dizia muita coisa de respostas da qual eu vivi naquela experiência de quase morte. Achei interessante. Ao mesmo tempo, comecei a frequentar a Igreja Católica, por conta dessa minha ex-namorada, e eu comecei a gostar. Quando eu fui entendendo, a partir dos meus estudos, das minhas leituras, das minhas buscas, eu vi que o entendimento cristão, dentro de um fundamento católico apostólico romano, me dava mais respostas das quais eu procurava. E aí eu comecei a adentrar nesse universo religioso, de igreja, de missas e tudo mais. E aí eu me sentia bem fazendo aquilo. Então, como eu sempre mexi com música, Alexandre, eu falei, bom, eu quero ajudar de alguma forma. E aí eu falei, olha, eu canto e toco, se eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. E eu comecei a frequentar as pessoas. Na época, o padre, que inclusive me acolheu na igreja que eu comecei a frequentar e comecei também a atuar, inclusive, esse padre era cantor, é cantor também, é um padre jovem, da minha idade, e falou assim, não, vem para cá, vai ser muito bom. Inclusive, é o padre que agora, né, hoje também está aí, graças a Deus, nas redes sociais, falando, né, sobre sua vida, sobre, né, enfim. E nós nos tornamos amigos. E ali nós montamos um grupo, uma banda, né, a gente chama de ministério de música, e comecei a viver, falei, nossa, que legal, agora eu estou podendo utilizar do meu dom para um benefício, uma causa muito boa, que é ajudar as pessoas, porque aquilo ali é uma vida missionária. Então nós começamos a cantar nas missas, e eram missas assim que esse padre tinha aqui na minha cidade, chamava Missa de Cura e Libertação, que dava ali em torno de 2.000, 2.500 pessoas dentro de uma igreja. Então as pessoas começaram
gostar, a frequentar esses lugares, e eu falei, cara, agora eu estou encontrando um sentido para minha vida, que até então não tinha um sentido nenhum na minha vida, não tinha um propósito. E aí começamos a viajar, a, frequentar, a se apresentar em eventos católicos, cristãos e tudo mais. E aí eu fui me encontrando nisso. E num dado momento, em 2013, eu gravei um CD na época. Eu saí desse grupo e fui conseguir uma carreira solo, né? E eu gravei um CD, e esse CD foi, assim, muito bom. Nós vendemos praticamente 7.000 cópias desse trabalho. Foi um trabalho que alcançou, assim, muitas pessoas, inclusive até o próprio Papa Francisco, na época, recebeu uma carta apostólica de bênçãos. Foi muito interessante, que foi onde abriu as portas ali para mim. Aí, Alexandre, eu me vi com um sentido na vida. Parei de sair, de frequentar lugares, né, sociais, assim, não porque eu falei que eu ia mudar nesse período depois. Eu falei assim, agora eu vou ser um novo homem, eu vou mudar, eu vou ser uma nova pessoa. Nunca disse isso. As coisas foram acontecendo de forma muito natural. E aí, aquele lugar de noite, de festa, balada, já não cabia dentro desse contexto. De repente eu me vi dentro de igreja, me apresentando, cantando, falando de Deus. E eu comecei a contar isso para as pessoas. E as pessoas se sentiram totalmente tocadas. E falavam assim, cara, que interessante, cara, a sua vida. Nossa, você precisa escrever um livro. Você precisa contar essa história, você precisa escrever um livro. E aí começou a história de escrever o livro. E aí, quanto mais eu viajava, quanto mais eu cantava, me apresentava, eu vivia essa realidade, mais aquilo me enchia, me preenchia. E eu falei assim, bom, eu quero tornar a minha vida uma espécie de gratidão a Deus eterna. Então, por toda a minha vida, eu quero quero que a minha vida seja uma vida de gratidão a Deus, naquele momento, né, por tudo que Ele fez por mim, pela segunda chance que Ele me deu. Agora, tudo aquilo que eu não fui, os males que eu causei à minha família, as preocupações, as pessoas, meus amigos, eu quero fazer diferente. Quero pedir perdão, quero ser um novo homem e quero que minha vida seja uma vida de gratidão. E aí chegou um momento, que eu disse para você que eu estava namorando, eu fui amadurecendo na minha mente, Alexandre, querer ser padre naquela época, que era a forma que eu encontrei de falar, eu quero me entregar a minha vida em função de Deus, faça da minha vida um seu instrumento, me leva para onde o Senhor quiser. E aí eu me abri exatamente para isso. E no período, claro que foi um tempo, né, de discernimento, de pensar e chegar para minha namorada e falar isso na época, né? E eu já estava vivendo esse desprendimento com ela. E aí, então eu cheguei para ela num dado momento que eu tive a certeza, e isso tendo também diálogos com o meu diretor espiritual, que era o padre da época, e ele foi me orientando, e eu disse para ela, eu quero terminar o namoro. E era um namoro de 7 anos, quase 7 anos. Eu quero ser padre. E aí ela tomou um susto, claro, né? E falou, mas se é a sua vontade, se você sente, tudo bem. E aí eu terminei e comecei a viver um período de celibato. Vivi um bom tempo celibatário. Claro, porque na minha cabeça estava assim, se eu vou ser padre, eu já quero começar a viver aquilo que se exige de um sacerdote já desde agora. Eu não bebia, né, cigarro não nem passava na minha cabeça, nada disso já nem passava na minha cabeça, nem fazia parte daquela realidade. E comecei a viver a castidade, na sua mais profunda essência, na castidade. Em 2016, quando eu era para ir para um mosteiro, para viver uma experiência que esse diretor espiritual meu já havia me auxiliado e me ajudado nesse processo, a minha mãe passa mal e eu tive que cuidar dela. Então, como eu te disse, eu não conheci meu pai, é somente eu, minha mãe e minha irmã com síndrome de Down, então eu tive que cuidar dela. Então, acabou que não deu para eu ir fazer essa experiência. E eu fui cuidar da minha mãe. E nesse período que eu fui cuidar da minha mãe, né, foi onde eu tive uma conversa com Deus e falei, olha, eu quis ser padre, eu quero ser padre, mas olha, minha mãe já de idade avançada, minha irmã com síndrome de Down, só tem eu para cuidar. Se eu não estiver aqui, quem vai cuidar? E aí eu falei, fiz uma oração para ele, falei assim, olha, então tá bom, já que eu não posso ser padre, então quero me casar. Mas que o senhor então me mande uma pessoa, né, assim, 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 fui até dando os detalhes na época, e nesse período trabalhando com a música, viu, Alexandre? Divulgando meu trabalho ainda e tal. E nesse momento,
que a minha mãe me recuperou, que minha mãe se recuperou e tudo, eu conheci uma outra pessoa, no qual vim ter um relacionamento de namoro e logo me casei. Casei com essa pessoa e gravei logo depois, continuando, né, um DVD com esse trabalho gospel. E depois veio a pandemia. E no período da pandemia eu me divorciei. E aí então parei de exercer esse trabalho missionário por conta de algumas questões da própria igreja, né, que não permite, enfim, uma condição de divorciado. E, e aí, como eu te disse, né, em todos os lugares que eu ia dar meu testemunho e apresentar meu trabalho, as pessoas falavam para escrever um livro. E começou esse processo. Aí no processo antes da pandemia, eu comecei a escrever toda a história da minha vida e finalizei o livro. Era para ter lançado o livro antes da pandemia ali, qual não teve como. E aí, em meados de 2024, eu fiz uma readaptação, claro, um livro, por conta da situação que eu vivi, né, do divórcio, do qual não quis relatar também, até para não expor. Né? Fiz essa reformulação e finalizei o livro. E em meados de final de 2024, fiz essa parceria com a editora Viseu, da qual, assim, também é super parceira, adorou a história. E aí programamos o lançamento para esse ano de 2025, contando, né, de forma bem mais detalhada e aprofundada todo esse nosso bate-papo aqui. Rodrigo, antes de você falar do livro, eu posso fazer uma breve análise do seu relato, já que eu sou um especialista dentro da quase morte, se você me permitir. Porque assim, de tudo que você falou, que você fica assim, não, mas é um negócio que não tem sentido. Na verdade, tudo que você falou tem relação com as experiências de quase morte. Inclusive a sua é aquela que é classificada como sendo mista, que ela envolve partes positivas e negativas. Eu estou dizendo porque eu não sei o quanto você pesquisou de EQM, até para o público também que está nos ouvindo elucidar. Por exemplo, uma categoria de experiência negativa, que na verdade até o termo técnico é aflitivo, que alguns se sentem até perseguidos em locais infernais, coisas assim, mas tem uma categoria que é a chamada dimensão do vazio, que é basicamente o que você descreveu. Alguns falam que parece que é um universo sem nada, ou um buraco negro, mas ela se sente num local sozinha. Algumas sentem uma aflição por isso, um tédio, um desespero. Algumas fazem que nem você, pede socorro. E aquilo, claro, essa condição muda quando essa experiência é mista. E outras coisas que é vista tanto na experiência de quase morte quanto nas experiências fora do corpo. Essa translocação, quer dizer, o deslocamento é na velocidade do pensamento. Você pensa no local, você está lá. É tudo em frações de segundo. Uma característica muito comum das experiências. Outro que é isso que chama de telepatia mesmo, que é a comunicação mente a mente. Muitas vezes você disse que não precisava falar com a boca, mas tem casos que é só a pessoa formular mentalmente a questão, o outro entende, já responde, então é tudo muito rápido. Essa comunicação é um outro indicativo que a tua experiência é muito real, muito fidedigna. Outro ponto também que é muito comum é justamente a pessoa ir para vários locais para que ela possa ter experiências ou fazer escolhas, que é o que aconteceu com você também. E tem um ponto também que é muito comum nessas experiências extracorpóreas, é essa questão da sedução. E aqui entra um parênteses, porque não é tão comum e a sua é mais rara nisso. Que são seres que querem ali flertar com você e de repente você descobre que a aparência delas real não é tão bela, mas são as aparências deformadas. Eu já tive experiências assim também. Da pessoa tá te seduzindo, ela quer te envolver, de repente quando você vê, é uma imagem meio grotesca. Até já vi com pele deformada, né? Até os dentes que você falou já vi assim também, uma aparência horrível. Mas para sedução é a nudez, é aquilo que te atrai, mas na essência você vê que aquilo ali é bem doente. Outro ponto que mostra que é bem fidedigno aí da tua vivência. E assim, talvez a coisa mais estranha que a gente possa olhar, que não é comum, mas que talvez tenha alguma implicação, foi lá dentro da caverna que você falou que ela tinha vários bonecos ali, né? E que era como se fossem seres. Isso realmente não tem muito. Pode ser talvez uma... Porque assim, nessas experiências, as pessoas elas plasmam a realidade, plasmam locais. Pela força do pensamento, você pode criar e moldar ambientes.
na experiência fora do corpo, não da EQM, ela é mais comum assim. Então pode ser que tenha moldado, criado ali alguma coisa para chamar atenção. E aquilo ali realmente é muito. Aquilo não parece ter tanto sentido. Pessoas pequenas ou consciências, né? Mas assim, não descredibilizo tudo que você viu. E esse ponto também de você não ver uma pessoa com a imagem do rosto físico, isso aí é clássico. Isso aí é um outro ponto que parece para quem está nos ouvindo, não, mas não faz sentido humano. Mas você ver o corpo de uma pessoa e não enxergar o rosto dela é muito comum nas experiências. Outro ponto também que é muito, vamos dizer assim, coerente com os milhares de relatos que tem por aí. Aí eu vou dar aqui, claro, uma opinião, um pitaco pessoal, né? Mas claro, não estou querendo convencer nem você nem ninguém que nos ouve, mas assim, o que se percebe hoje é que a figura de Jesus ela é como se fosse uma egrégora. Você entende o termo egrégora? É um conjunto de energias, um conjunto de... Porque assim, o que a gente fala que é egrégora? Tem milhares de experiências que aparecem de Jesus, mas cada uma de uma forma, cada uma de um jeito. Tem Jesus negro, tem Jesus asiático, tem Jesus com aparência clássica, tem Jesus com aparência que até como eles falam, mais moreno, como deveria ser na figura histórica. Então talvez estima-se que não haja um, mas tem um grupo de seres, milhares deles seres bem intencionados, protetores, gente que nos ama, que às vezes se plasma ou se é chamado dessa forma para justamente ter a conexão com as pessoas e poder ajudá-las e criar isso. E um ponto que eu acho que é muito forte, né, que é justamente a virada de chave da sua vida. Porque você ter se encontrado na religião acontece em muitos casos de pessoas que passam pela quase morte. Tem aquela vida alucinada, e olha o teu caso ali, né? Questão da drogadição. Você estava indo para um caminho tenebroso na vida. Aí vem a quase morte, traz aquele novo cenário, faz você se posicionar, olha, o que você quer para você, né? Aqui que você quer ficar. Então traz todo aquele processo de te mostrar coisas, de te dar escolhas, a pessoa volta reformulada e de repente ela encontra muitos ateus deixam de ser depois de uma quase morte. Não quer dizer que a pessoa siga uma religião, mas você é um dos casos, dos muitos casos que se encontra no local e isso dá um propósito existencial para você, né? Então estou dizendo de uma forma assim mais ampla, mas o teu relato ele é extremamente assim, acho que positivo, foi muito detalhado e 18 dias de coma eu imagino que não deva ter sido, né, uma coisa fácil, mas de qualquer forma trouxe um significado muito importante para você, né? E isso está de certa forma construindo uma nova identidade. Então, assim, parabéns pela experiência, fiquei realmente muito impressionado, tem coisas, elementos, e eu não vou divulgar dessa forma, mas tem uma coisa raríssima no seu caso, que é uma EQM com funk. Isso daí eu não vou nem divulgar, porque senão ninguém vai entrar no vídeo, né? Brincadeiras à parte, mas é uma experiência realmente muito marcante. E eu acho que tem que indicar para todo mundo que está nos vendo aqui, por favor, né, compra o livro do Rodrigo, porque se falado aqui, né, você se comunica muito bem, foi uma experiência assim maravilhosa. Eu imagino que o livro deve ser algo assim. Inclusive eu vou comprar o livro, né? Então você pode divulgar para nós qual que é o nome do livro, onde é que acha para quem está nos vendo aí, porque realmente é uma experiência muito marcante, né? O livro se chama Morra Enquanto é Tempo, e Morro é enquanto engraçado. morro, Morra Enquanto é morra Tempo. enquanto é tempo. Ele está aqui, vai estar, claro, meio contrário, né? Não, tá certinho. Mas está pertinho. Esse é o livro. Morra Enquanto é Tempo. Por que Morra Enquanto é Tempo? Muitas pessoas me perguntam, Alexandre. Na verdade, ele não é equivalência literal, mas é um chamado, é uma provocação. O Morra Enquanto é Tempo, ele diz respeito não à morte, mas à vida. É aquele chamado para as pessoas, falar, olha, é hora de morrer para o orgulho, para a sensação de controle, para a vaidade, para tudo aquilo que te aprisiona, para tudo aquilo que te afasta daquilo que realmente é para você ser. Então, o Morra Enquanto é Tempo é esse chamado para que as pessoas se atentem e falem assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que as minhas escolhas, eu fiz elas de fato, com coerência, com base naquilo que eu acho que é o certo, que é o que eu quero para minha vida, ou fui levado a ter outras escolhas
talvez para agradar alguém, um grupo de pessoas, enfim, né? Então, o Morra Enquanto é Tempo se trata disso, conta essa história que nós falamos aqui e traz essa provocação, Alexandre. Tipo, é uma pergunta, no final do livro eu faço essa pergunta, né? Qual que é a sua razão de vida? Foi o que eu me questionei depois desse período. Qual que é a minha razão de vida? E aí, no final, que eu não vou dar spoiler, mas tem um chamado, uma provocação muito interessante. Quando as pessoas chegarem ao final desse livro, eu acredito que elas vão ter uma resposta para aquilo que elas procuravam, que talvez elas não tenham encontrado ainda. Então, indico para vocês aí o livro Morra Enquanto é Tempo, é hora de enterrar o passado para viver uma vida nova, né? Vocês encontram aí nas Não. livrarias digitais, na Aliás, Amazon. desculpa, eu até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser já clica no link, na descrição e no primeiro comentário. Quem quiser já clica lá para comprar. É isso. Então, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por falar dessa experiência tão marcante, tocante. E quer deixar uma mensagem final, deixar suas redes sociais, contatos aí para o pessoal te encontrar? Quem quiser me encontrar, acompanhar o meu trabalho, aqui nas redes sociais, Rodrigo Santana UD, tudo junto. Rodrigo Santana UDI. Estou no meu canal também no YouTube. E Qual que é o nome do seu canal? Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. Aí eu sempre uso o UD porque fala um pouco da minha cidade, né? Uberlândia, a abreviação de Uberlândia é UD, é que a gente fala na nossa região. Então, Rodrigo Santana UD. E eu quero aproveitar também, Alexandre, se você puder dar esse tempinho aqui também, falar sobre o lançamento do livro. Claro. Porque nós lançamos aí junto com a editora Viseu, no lançamento digital, mas eu vou fazer o lançamento presencial aqui na minha cidade de Uberlândia, em parceria com uma grande amiga minha, né, a Osana, dentro do ateliê dela, né, lá no ateliê da Osana e Raquel, no dia 12 de novembro, às 19 horas, estaremos lá, e com certeza eu vou estar aqui fazendo a cobertura nas minhas redes sociais. Quem tiver curiosidade, quiser acompanhar também, fique à vontade, estão todos convidados. Então tá aí, quem for da região, por favor, apareça lá, prestigie, porque é realmente uma história muito impactante. Então, para vocês que ficaram até esse momento aqui, coloca no comentário aqui, escreva algo para dizer que você chegou, que você entendeu e o que você achou dessa experiência. De tudo que foi falado aqui, o que foi para você o ponto mais tocante? Coloque nos comentários e sempre fazendo aquele convite. Gosta desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, tem muito vídeo, muito relato impactante também aqui, outras formas de ampliar a sua mentalidade. E se durante o episódio você lembrou de alguém ou de algum grupo, manda o link, porque isso pode também esclarecer essas pessoas e ser algo muito positivo para todas elas. Então é isso, ficamos por aqui, forte abraço a todos, as melhores energias de transformações para vocês, até a próxima, valeu!